milagre, dos maiores milagres feitos pelo nosso Senhor Jesus, é a sua ressurreição. Porque a gente tem esse entendimento, irmãos, que muitos são os milagres dentro da Bíblia. Lógico que feito pelo Espírito Santo, feito por Deus, por nosso Senhor Jesus, mas usando homens até do Velho Testamento ao Novo Testamento. Temos, por exemplo, o profeta Elias, o grande profeta com muitos milagres. Temos o profeta Eliseu, que fez o dobro que Elias fez, né? E quando Jesus chega, tem aquela parada de 400 anos, o Senhor não fala mais com ninguém, né? Da passagem do Velho para o Novo Testamento, não tem mais palavra do Senhor, o Senhor está calado em silêncio, nada mais está acontecendo, mas o Senhor Jesus nasce de uma virgem, que já começa um grande milagre, porque imagina só como ficou o inferno, quando Deus decide trazer o Senhor numa virgem. Você já parou para imaginar? Uma criança nascer de uma virgem? Como? Só Deus. E já chegou assim, nosso Senhor Jesus já chegou assim, já deixando o inferno doido, Satanás com a cabeça tonta. Como pode isso? Para ele mostrar que ele é Deus. E o Senhor Jesus começa, quando faz o seu ministério, ele começa a fazer muitos prodígios e milagres, curando o cego, né? Cura aleijado, surdos voltam a ouvir. Quantas bênçãos Jesus trouxe com os seus milagres para a família. A mulher que pede o seu filho, está vindo para ir para um velório, toda triste, desanimada, porque não tem marido, agora morre o filho. Jesus passa na hora, aquele menino ressuscita, a família muda, o cenário familiar mudou, a felicidade chegou. Esse é o maior de todos, a ressurreição. Porque quando Jesus Cristo, a gente já está na palavra, irmão. Vai pegando aí, porque a gente já está na palavra. Quando Jesus Cristo, ele está lá no Getsêmani, a gente vai ter essa passagem na Bíblia, que ele chama os seus discípulos para orar com ele. Os discípulos adormecem, mas ele não, ele está em filho, conversando com o Pai. E o Senhor Jesus, no seu momento de emoção, ele começa a pedir ao Pai: Pai, se possível, porque ele sabe o que ele vai passar. E ele fala para o Pai: Pai, se possível, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas o medo do Senhor Jesus, talvez, irmão, a pressão que estava ali, o Senhor Jesus ia suar sangue, imagina só. Mas a maior pressão, irmão, que eu creio que ele sentiu, porque ele sabia que quando todos os pecados de toda a humanidade viessem para ele, o Pai ia se afastar. Aquela presença gostosa do Espírito Santo que estava com ele já não ia estar mais. Sabe por quê? Porque ele fez pecador em nosso lugar. Você já parou para imaginar? Um Deus santo, um Deus todo poderoso, se fazer pecador por mim e por você. O filho tem que se afastar do pai, mas não porque ele fez alguma coisa errada. Não, porque ele está pegando todo o pecado de toda a humanidade. Ele está comprando aquela briga. Eu vou ser sério, que vou pagar. Eu vou pagar. Você já parou para imaginar? Mas olha o que diz o texto bíblico. Abre aí a sua Bíblia. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do verso 1. As minhas palavras vão ser poucas, irmão. Sabe por quê? Porque eu tenho esse pensamento. Falar da ressurreição de Jesus, não dá para a gente usar só conhecimento bíblico, estudos, né? Hermenêutica. Não. Porque a ressurreição de Jesus é tanta graça, que só de falar o coração treme e dá vontade de chorar. Sabe por quê? Porque nenhum de nós merecemos. Você já parou para imaginar? Você já tentou se colocar, irmão? Meu irmão André, você já parou para imaginar, meus irmãos, você se colocar no lugar daquelas pessoas que estavam ali na Gólgota?
para pensar assim: Senhor, me leva pelo menos um minuto assim, uma daquelas pessoas que estava te vendo a sua crucificação, aqueles soldados zombando do teu Senhor. Para um pouco e pensa. Sabe, aquela mãe que cuidou tanto do seu filho, sabe, aquela mãe que ficou desesperada quando o filho sumiu e ficou um tempo, ela não percebeu, e ela: cadê Jesus? Cadê Jesus? E todo mundo preocupado: José, Maria, onde você deixou Jesus? Eu não sei. Aí ninguém viu Jesus aí. Jesus fala para ela: calma, tem que estar falando das coisas, meu pai. Aquela mãe vendo o seu filho daquela maneira, naquele estado, ainda que ela tivesse uma percepção de que aquilo seria necessário, talvez, mas é mãe. Pensa alguém batendo no teu filho, na tua frente. A gente não ia aguentar. Meu filho esses dias caiu na creche, nervosismo de pai. Quem foi? O que aconteceu? Mas ele caiu sozinho, rodando. Mas imagina aquele monte de discípulo que, poxa, ele falava tão bem com a gente, tão gostoso, olha lá e a gente não pode fazer nada. Agora imagine se você lá, irmãos. Mas olha só o texto. Vamos para o texto. Mateus capítulo 28, a partir do verso 1 diz: a ressurreição. E a palavra do forte vai dizer: e no fim de sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Verso 5: mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhas medo. Só parando um pouco aqui, irmão. Olha que interessante. O anjo lhe diz às mulheres: não tenha medo. E sabe por quê? Porque eram as mulheres que tinham compromisso com o evangelho, e não aqueles soldados. Por isso que os soldados ficaram atônitos, como se estivessem mortos. Pá. É por isso que o mundo lá fora, quando ele vê o poder realmente de Jesus, eles param. O que isso está acontecendo? Mas Jesus tem compromisso com a igreja. Quer saber o que está acontecendo aqui dentro? Vem para cá. Vem fazer parte da família. Por que esse que está rodando, irmãos, todos, falando em línguas que a gente não conhece? Vem para nós. Vem ser louco com a gente. Porque Jesus tem compromisso com a igreja. E o compromisso era com Maria. As duas Marias que estavam lá. Mas olha só. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, por quê? Já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois imediatamente dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. Eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que eu vou tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciar aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhe saiu ao encontro, dizendo: eu vos salvo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e adoraram. Verso 10 diz: então Jesus disse: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Amém? Muito forte, né? O apóstolo Paulo, numa das suas cartas, ele diz assim, ó: tudo bem, se o nosso Senhor Jesus não ressuscitou, então é vã a nossa fé. Você
imaginar. Você tem certeza que Jesus ressuscitou? Você tem certeza que você está aqui adorando um Deus vivo, que passou por tudo aquilo ali na cruz, mas Ele ressuscitou? Você tem certeza disso? Porque o apóstolo Paulo falou que a gente tem que ter piamente certeza disso. Piamente certeza. Porque se o apóstolo Paulo disse, se Ele não ressuscitou, se só foi mais um profeta, morreu, o que adianta a gente se reunir no nome dele? É vã a nossa fé. Mas não, Ele está vivo. Aleluia! Ele está vivo. E a ressurreição do Senhor Jesus é interessante, irmão, esse texto, sabe por quê? Porque olha só como Jesus, Ele ressuscitou. Ele trabalhou, Ele foi lá no inferno, Ele fez o que tinha que fazer no mundo espiritual. Mas olha a preocupação tão linda de Deus com o seu povo que está na terra. Jesus precisava sair, alguém precisava descer lá de cima para tirar a pedra para Jesus sair do sepulcro? Precisava. Os irmãos estão reunidos dentro de uma casa, ela chega lá e avisa, aí Jesus passa entre as paredes. Paz convosco. Passou pela parede. Mas para que o anjo lá de cima descer, arrancar a pedra, que tinha que ser mais ou menos uns 12 homens e forte para poder retirar a pedra? Mas olha que interessante. O anjo fala: eu sei que vocês vieram aqui ver Jesus. O problema é que você pensa que é para você resolver. Deus já resolve na tua frente. Talvez elas duas estavam perguntando: tudo bem, a gente vai lá levar, a gente vai ver o sepulcro, a gente vai levar tudo essas iguais que a gente está levando para Deus, mas como é que a gente vai tirar a pedra, Maria? Você acha que se a gente pedir para o soldado romano, ele vai tirar para a gente? Talvez as duas vieram nesse pensamento. Mas a fé era tanta, a vontade de ver Jesus era tanta, que elas falavam: não, mas vamos desse mesmo jeito. E às vezes, por causa de um probleminha, a gente não vem a Jesus, a gente não vem conversar com Jesus, a gente não vem adorar Jesus. Não é interessante? Elas não podiam nem sair dentro de casa, por causa do tamanho da pedra, não podiam olhar para cada um. Não, para que a gente vai lá? A gente não vai conseguir tirar mesmo? E talvez se a gente chamar os meninos para ir lá tirar, eles não vão conseguir. Mas lá elas foram. Aí Deus, creio, viaja nas asas do Espírito Santo, Deus olhando e falando para o anjo: desce lá. Aí serva, vamos lá ver. Desce lá, nós vamos pode tirar a pedra. Desce lá e tira a pedra para elas. Olha os meus filhos na igreja. Um clama pelo filho, outro clama pelo esposo, outro pela esposa, outro pelos amigos, outro pelo parente. Desce lá e resolve. Ele não vai poder resolver. É assim que Deus trabalha. Um Deus tão grande, tão poderoso, mas tão simples e amoroso. Esse é o Deus, o Jesus vivo que ressuscitou. Glória a Deus. Aquele anjo vai, arranca a pedra, senta em cima, olha para as meninas, está todo mundo com medo, atemorizando. Aí a gente olha assim, a gente lê esse texto e fala assim: poxa, mas para quem tem medo? Era Jesus, hoje todo mundo sabia. Mas se põe no lugar delas, irmão. Se põe no lugar delas. Lembra da passagem de Eliseu, quando os soldados vêm para pegar Eliseu, para matar Eliseu e Geazi? Aquele monte de soldado, era milhares de soldados para pegar dois homens só. Geazi sai e fala para Eliseu: Eliseu, pelo amor de Deus, eles vão todo mundo descer assim lá fora para pegar a gente, Eliseu. E Eliseu bem quieto, só aqui conversando com Deus. Ô mestre, você está com medo? Não, estou muito não. Senhor, abre um pouco os olhos dele. Abre só um pouquinho os olhos para ele ver o mundo espiritual. Oh, glória. Os olhos de Geazi abertos. Quando Geazi olha, vê o tamanho dos santos. O exército de anjos cobrindo aquela casa. Eliseu olha para ele e fala: mais forte é o que está conosco. Aleluia. Imagina só, irmão. Então, com certeza a gente anda com medo.
Com certeza você também ia ficar atemorizado, porque, pelo amor de Deus, oxi, que é isso? Que cara, que homem é esse? Tão resplandente, a roupa resplandecente desse jeito, parece um relâmpago, uma coisa que eu nunca vi na minha vida. A gente vê muito, né, irmão? Eu vi um anjo, aí pega e fala, estou vendo um anjo passando aqui. Rapaz, quando Ezequiel viu o anjo, Ezequiel caiu. Ezequiel caiu, ele parou, de tanta luz que era. A gente vai entender, irmão, que se o Senhor, por alguns segundinhos, Senhor, abrir os nossos olhos para o mundo espiritual, irmão, talvez a gente não vai nem conseguir, pastor, dormir. Glória a Deus. Né? A gente tem esse entendimento, a gente tem essa consciência que o pastor, o anjo da igreja, ele tem uma percepção muito mais além da nossa. Pela unção que ele tem que carregar, pelo dever e a obrigação que ele tem que cuidar da igreja, Deus revela coisas para você, para o pastor, que se você tivesse lugar do pastor, você corria, assustado e com medo. Mas o nosso Deus, ele é humilde, ele sabe para quem ele vai entregar algo. Ele sempre sabe para quem ele está entregando algo. Agora olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. Deixa eu aqui achar Lucas. Rapidinho, meus irmãos. Olha que coisa. É só o Senhor. É só o Senhor que faz isso. Lucas 24. É só o Senhor, irmão. É por isso que eu falei para os irmãos, vou falar pouco, porque é coisa linda. A gente está falando de um Deus vivo que ressuscitou. O maior milagre, irmão. Ele ressuscitou. E é tão lindo o cuidado do Senhor Jesus. Tanta coisa acontecendo no mundo espiritual. E Satanás, eu acho que revoltado. Poxa, ele não é que ele ganhou mesmo. Nada parou esse homem, rapaz. Nada parou ele. Nós não conseguimos. Está todo mundo lá triste. O céu em festa e o inferno em luto. Porque não conseguiram parar Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E não porque eles não conseguiram parar Jesus porque Jesus era o Deus Todo-Poderoso. Não, porque Jesus tinha compromisso. Glória a Deus. Não conseguiram parar Jesus porque ele tinha compromisso. Porque foi igual eu falei, a decisão foi lá no Getsemane. Quando Jesus pede para Deus, afasta de mim esse cálice, afasta de mim, porque vai ser doloroso ficar longe de ti, longe do Espírito Santo. Ali foi a nossa decisão, ali estava em julgamento a nossa salvação. Naquele momento não era a crucificação foi a consumação. Na hora que ele fala, pronto, está consumado. Aleluia. Mas a decisão da nossa salvação, da humanidade toda, foi ali no Getsemane, naquele diálogo entre pai e filho, sabe? O filho preocupado, triste, porque ele vai ter que deixar a presença do pai. Foi ali, irmão. Foi ali quando Jesus fala, mas que seja feita a tua vontade. Glória a Deus. Acabou. Ali o inimigo já viu, perdi. Vamos tentar, mas perdi. Perdi porque o inimigo decidiu. Talvez essa na oração ele poderia ter falado, poxa, mas só eu estou orando. Até os meus discípulos foram dormir. Mas não, ele tinha um compromisso. E é triste falar isso, irmão. Mas às vezes eu e você não temos compromisso. Às vezes eu e você, até na hora, não quero falar em dinheiro, mas até na hora do dízimo e da oferta, a gente deixa do nosso compromisso. Vamos ser sinceros, às vezes a gente deixa do nosso compromisso. E às vezes a gente nem sabe que as coisas estão apertadas no pastor. Que o pastor estava contando. Porque Deus vai fazer. Lembra da pregação da pastora? Da Esther, uma Esther, se você não quiser, você está pensando que você vai se livrar só porque você está aí dentro do palácio aí? Você não vai não. Se a espada vir para todos os judeus, você vai ser uma das primeiras. Mas Deus vai usar alguém. Glória a Deus.
E às vezes a gente não tem esse compromisso, mesmo o compromisso que o Senhor, nosso Senhor Jesus teve ali no Getsemane, um compromisso com a humanidade toda, um compromisso com o Pai. Às vezes a gente não tem um compromisso em levar o Evangelho. Às vezes a gente era para se preparar, mas a gente preferiu um tempo no entretenimento do celular. Aí quando tem uma guerra espiritual a gente não tem força para combater. Verdade. Mas olha só que coisa mais linda é nosso Senhor Jesus. Como Ele cuida da gente. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Ó. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia. Dois deles, a palavra está se referindo a dois discípulos. Que estavam de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para o que não conhecessem. E eles lhe dizem: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nem têm sucedido neste dia? E eles perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais, os sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação da morte e crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é hoje já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Parentes. Glória a Deus. Como eles estão falando, eles estão conversando com o próprio Jesus. Eles estão com os olhos fechados. Eles estão falando com um Jesus que não deixou conversa virada, que não mentiu para ninguém que chegava perto dele. Ele falou da sua morte, ele deixou avisado da sua ressurreição, ele deixou avisado tudo isso. Mas na hora H ninguém se lembrava. Ele deixou avisado no culto que você foi, que alguém colocou a mão em você, que falou: olha, Deus está nesse caso, Deus está nesse problema. Mas você, na hora H, pôs a sua mão e deixou ali. Aí é fácil chegar e falar: poxa, Senhor, deixou eu sozinho. Eu fui a gente que colocamos a mão na hora que não devia. Aquela ajuda que Jesus não precisa, né? Igual foi falado aqui. Quantos dos nossos irmãos, exemplos da Bíblia, que o Espírito Santo, a Bíblia, irmãos, a Bíblia é um menu, sabe? A Bíblia é um menu tão gostoso de você ler, de você ver, porque ela é sincera. Ela não pega nenhum ser humano, nenhum homem que foi usado por Deus e fala: esse foi o extraordinário, esse aqui não fez falha nenhuma, esse, não, nenhum. A não ser o nosso Senhor Jesus. Se você procurar, você não vai encontrar falha nenhuma nele. Até na hora que tentavam fazer alguma conversa fiada para tentar pegar ele, não conseguiam. Ainda tentam achar algum erro em Jesus, quando Jesus vai para o templo e chicoteia e bate e fica nervoso porque os camaradas estão vendendo coisas lá. Aí tentam pegar isso aqui falando que Jesus ficou irado, porque Jesus pecou. Nada disso, nada disso. Jesus não tinha uma falha sequer. A morte, ela procurou uma falha em Jesus. A morte, ela procurou: cadê? O corpo agora vai entrar em putrefação porque tem uma coisa errada. Ele vai. E o corpo não está. Não achava. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus não tinha resquício nenhum de pecado, Glória a Deus. de erro, de falha. Mas os nossos irmãos na Bíblia e a gente tem. E aqueles homens estão do lado do Senhor, que deixou avisado. Mas olha
a conversa que eles vão fazendo? Ah, era um profeta aí que chegou, que falou, ia acontecer. Poxa, ele fez tanto milagre que até chamou a nossa atenção. Ah, mas, olha aí, ó, já é 3 dias já. Irmão, olha só. E nós esperássemos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é hoje já o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não, achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-os ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E eles lhe disse: homens e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Olha, Jesus falando dele mesmo, os homens. Poxa, não estava escrito lá no Velho Testamento, os profetas não falaram, Isaías não falou tanto, né? Um dos profetas messiânicos, poxa, falou, vocês lêem Torá, vocês lêem tudo, poxa, vocês não olham. Meu Deus. Glória a Deus. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. O verbo se fez carne, e o verbo explicando o próprio verbo, ou seja, Jesus, a palavra explicando para o homem a própria palavra, fazendo uma hermenêutica desde Moisés. Olha que interessante. Olha a simplicidade do Senhor Jesus, irmão. Vocês estão pegando, irmão, a simplicidade do Senhor que você serve, que você tem que servir com tremor do temor, mas com amor. Meu Deus. Da glória. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele se fez como que ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Os meninos acharam que estavam fazendo um bem para alguém. Vamos ajudar esse peregrino, coitado. Não sabe nem das histórias aqui, ó. Não sabe nem para onde está indo. Coitados somos nós. Enquanto Deus está trabalhando e a gente fica, mas será que vai acontecer? Será que é? Meu Deus, aleluia. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Verso 31. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhe acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Lava Glória a Deus. Oh, Deus lindo. Olha a preocupação com Jesus, com dois que iam se perder, e você achando que Deus não se preocupa contigo. Oh, glória, fala mesmo. Irmão, a gente tem que entender que há casos em nossas vidas que vai acontecer sim, percas que a gente tem que ter sim. Lembra do apóstolo Paulo? Oh Senhor, olha esse espinho na carne que tanto dói, tira de mim. Calma, a minha graça te basta. Glória. Só de você estar aqui já basta, irmão. Aleluia. Só que a gente está aqui reunido e ter a certeza que a gente será um Deus vivo, já basta. Já basta para a gente dizer para esse mundo perdido: não quero você. Já basta para você dizer: não, eu não vou mais pecar, eu não vou cometer isso com o meu Senhor. Aleluia.
Senhor está vivo, Ele se entregou, foi por mim, mesmo se eu merecer, mesmo se eu estou errado, tão falho. Seja sincero com você quando você estiver conversando com Deus. Sim, eu sou falho, mas eu te reconheço como meu Senhor. Eu reconheço que o Senhor morreu foi por mim. Porque, irmão, a gente tem que ter, não é dó, mas a gente tem que ter amor para essas pessoas que estão lá fora, porque elas não reconhecem isso. A gente vê tanto filme, sabe? A gente vê tanto filme de Jesus crucificado, que na hora que a pessoa olha aquele filme, ela chora, ela se emociona, mas quando a televisão desliga, ela já está no bar bebendo novamente, ela já está brincando com sua família, já está sendo rude, ignorante com as pessoas, porque os olhos estão fechados. Mas a culpa não é de Jesus, a culpa não é de Jesus, porque Jesus usa os seus servos, e é por isso que Ele quer usar você, quer usar mim, para chegar para essas pessoas e levar esse grande amor, e mostrar, sabe como você pode mostrar que Jesus Ele está vivo, que a ressurreição dele é verdadeira? É no seu agir lá fora. Não tem como, irmão, a gente pregar um Deus vivo para aquelas pessoas, a gente não estão mortos espiritualmente. Não vai dar, não vai dar certo, vamos perder almas. E Jesus falou, Deus falou que cada alma, uma alma é preciosa. Uma alma para Ele é muito preciosa. E às vezes para a gente, irmão, a gente vê irmãos nossos morrendo sem Jesus, e a gente nem chora mais. Mereceu. Quem mandou roubar? Mereceu. Hoje é dia da gente falar da ressurreição, mas a gente tem que viver a ressurreição. A gente tem que viver com esse Deus vivo. Eu e você, a gente tem que pegar esse compromisso verdadeiro. É como no culto de Santa Ceia, quando você se prepara, no tempo de nossos pais, a igreja ela fechava, o cenário ela fechava para ter a Santa Ceia, de tão forte que era a presença do Senhor. Domingo é dia de ceia, é dia da gente fazer isso em memória do Senhor, porque foi Ele que disse na sua palavra. Que nesse domingo a gente vê algum outro coração, outro pensamento. Eu vou confessar uma coisa para os irmãos aqui que o Espírito Santo está mandando eu confessar. Minha esposa sabe. Sabe esse joguinho besta aí? Joguinho bobo? Que está pegando a humanidade agora? Principalmente os brasileiros que precisam de um pouquinho a mais, né, irmão Fernando? E cai na besteira dessa, eu estava quase me iludindo com isso, irmão. Nada a ver. Eu não estou fazendo mal para ninguém, é só um joguinho. É só um joguinho aqui, eu vou brincar um pouco. Porque quando eu estou brincando, eu ponho 10 reais, aí daqui a pouco eu ganho 30, 40. Estou ganhando. Eu não estou perdendo. Mas eu estava perdendo o mundo espiritual, irmão. Eu não estava dando valor à ressurreição do meu Senhor, ao compromisso que eu tenho que ter com Ele, com a palavra, a ser a luz e o sal do mundo. Fala bem, papai. E eu fui me iludindo aos poucos, Eu confesso para os irmãos que eu não tive prejuízo financeiro, não. Isso não, graças a Deus não deixou isso acontecer. Mas a gente vai entender que dentro da palavra, quando o Senhor ele fala para Moisés, conversa com a rocha. Da primeira vez ele fala, bate na rocha, Moisés vai, pá! E aquela água sai, o povo de Israel. Mas na segunda vez ele falou, Moisés, conversa com a rocha. Se você estudar um pouquinho, você vai saber que a rocha era Senhor. A rocha era Jesus. A água viva. Mas o que Moisés faz? Moisés, por causa, eu creio que, por causa daquela pressão das pessoas, sabe aquela pressão do problema que a gente passa? É tanta coisa, tanta gente falando, para quê? Você vai para a igreja, está cada vez pior. Ou você sair, deixa
ver. Esqueceu que Deus tinha falado para ele: é só conversar. A Bíblia vai dizer, irmãos, que saiu foi muita água. Moisés não bateu na rocha e Deus prendeu a água, então agora não tem água para ninguém. Não, a Bíblia diz: foi muita água. Então quer dizer, deu certo. Que Moisés pensou, deu certo. Eu estou aqui jogando. Coloquei 10. Deu 40 reais. Deu certo? Estou ganhando. Não. Você está perdendo. Você está perdendo. Porque eu falei que eu não quero isso. Você não precisa disso. Você não precisa querer enganar alguém lá fora, irmão. Querer passar em cima de carro de alguém dentro de firma para você ter alguma coisa a mais. Não, Deus sabe tudo o que você quer. Buscar primeiro o reino do Senhor e a sua justiça. Tem mais coisas? Eu que acrescento. E esses dias, irmãos, eu trabalhando sozinho, a firma está em mudança, e eu escutando uma pregação muito forte. E aqueles irmãos na pregação, eles começam a falar em línguas estranhas. E o irmão falando assim: se você pedir, você vai falar, que não sei o quê. Aí eu falei assim: Senhor, estou aqui sozinho com o Senhor. Permita que eu fale língua estranha aqui sozinho. Se eu sou doido sozinho aqui, essa semana, irmão, isso aconteceu. Olha, irmão, foi um acontecimento tão gostoso. Foi uma experiência tão linda. Que eu comecei a falar línguas estranhas e não conseguia parar. Eu estou trabalhando, eu tenho que trabalhar, mas eu não conseguia parar. Aleluia. Eita, Mas, irmão, depois que o Espírito Santo permitiu, aí veio aquela voz dizendo bem assim, ó, bem séria assim, ó: tira todos os jogos, porque eu não quero. Glória a Deus. Eu apaguei tudo. Tirei tudo. Olha aí. Mandei mensagem para minha esposa e falei assim: olha, acabei de ser visitado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não vai apagar, foi tudo. A minha esposa não disse. Eu disse. Ela sempre fala. Graças a Deus. Mais uma vez Deus teve misericórdia na minha vida. Cuidado. Cuidado. Cuidado que a gente é pego de surpresa. Cuidado que a gente abre brecha sem nem perceber. Aí depois a gente fala: não, mas eu não fale porque Deus que me colocou. Não. Não. Quando Deus que coloca, Deus cuida. Mas quando a gente cai atrás, Deus permite. Então, a simplicidade do Senhor Jesus. Aconteceu tanta coisa grande entre o céu e a terra, mas Jesus estava com 2 discípulos sozinhos. Triste. Desacreditado. Você acha, irmão, que se você continuar crendo, irmão, se você continuar crendo e firme no propósito do Senhor, você acha que Ele vai deixar você desacreditar das maravilhas dele? Você acha que Ele não vai se revelar quando você vem aqui com pouca força, mas você está vindo? Você acha que Ele não vai se revelar para você? Você acha que Ele não vai se preocupar com você? Aleluia, Deus. Glória a Deus. Vai, porque é bíblico. Porque é bíblico. E hoje a gente vai fazer isso aqui agora. A gente vai pedir ao nosso Senhor Jesus misericórdia. E da mesma maneira que Ele abriu os olhos daqueles homens, a gente vai pedir a misericórdia do Senhor para que Ele venha abrir os nossos olhos espirituais. Aleluia. Não é para você ver demônios ou anjos, não. Mas os seus olhos espirituais para você ver o cuidado que Ele tem com você. Mas como, irmãos, Daniel, se eu estou com uma prova, que cuidado é esse? Você não está morto. Glória a Deus. Você está aqui? Ou cuidado. Você está aqui, irmão, porque você sabe que Ele é vivo. Que a qualquer momento vai passar. Que a qualquer momento você vai estar dando testemunhos, amém? Como o nosso testemunho da nossa irmã ontem, coisa linda. Acreditou, profetizaram,
tem nem como acontecer isso. Vai acontecer. Aleluia, Eita, Deus. Está em glória! lágrimas, uma mão em prantos, por desgosto, não por alegria. É assim que nosso Senhor Jesus faz. Glória a Deus. Jesus tem cuidado da gente. Por isso eu peço perdão a toda a igreja, peço perdão ao meu pastor pela falha que eu tive. Mas Deus me regenerou. Deus me regenerou. E se eu estou aqui no altar, é porque eu me aprumei. Porque o altar do Senhor Jesus não é bagunçado. Eita! Ai, Deus. Aleluia. Não dá para você subir aqui de qualquer maneira. Eita, Deus. E não dá para você cair também de qualquer maneira. Sabe por quê? Porque não vai adiantar você cair de qualquer maneira. Porque o que sair daqui é santo. Vai chegar em você, vai bloquear. Por quê? Porque você não está nem entendendo. Eita, olha Se aí! você vier para a igreja sem compromisso, você só vai passar mais um culto. Não vai acontecer. Por quê? Porque você não permitir seus olhos sejam abertos para Ele. Mas hoje vamos pedir para Ele, em nome do Senhor Jesus. As horas vão se passando, irmãos. E eu gostei disso aqui, viu, pastor? Esses negócios de coisas proféticas. Porque hoje em dia tem gente que não acredita mais, irmão. Meu Tem Deus! gente que só acredita se Deus se revelar para ele. Abre os olhos desses moços. Se Deus se revelar, aí eu acredito. Mas não acredita mais em alguma coisa profética que diz, vai acontecer. Eu Eu não vou falar denominação, irmãos. Aqui não. Mas eu fui liberto do vício de cigarro usando isso aí. Usando algo que potencializava a minha fé. A cada momento que eu sentia vontade de fumar, eu colocava o sal na boca e a água. Porque foi assim que o obreiro me falou: você vai fazer assim. É profético, você vai fazer desse jeito. E se a gente não fizer do jeito que aquela pessoa está sendo usada pelo Espírito Santo, não dá certo. Se você pegar aqui, vou pôr uma foto aqui de quinta-feira. Tá aí. Vou pôr pro povo. E você não acreditar nos profetas? Porque a palavra é clara. A palavra diz assim, creis em mim, mas também creis nos profetas. Glória a Deus! A palavra que diz, não é os profetas que diz, é a palavra. Deus falando aí, ó. Fala aí. Então a gente tem que crer. Quando o irmão põe a mão em você e fala, Deus vai fazer isso, ele não está com brincadeira não, irmão. Ainda tem gente que serve ao Senhor verdadeiramente. Tem gente que tem temor. Tem gente que tem temor e não fica aqui, tem temor. Então quando alguém for te abraçar, irmão, aceita um abraço. Glória a Deus! Quando alguém falar assim, o que Jesus vai fazer, sabe quando eu falei isso aí? Mais um testemunho. Ali, ó. O primeiro Hélio foi usado por Deus e falou: se prepare, o Senhor falou na boca dele, eu nem sabia. Olha, besteira que estava fazendo um joguinho. Despreparado. Como é que eu vou falar da ressurreição do meu Senhor? Se eu estou todo errado. Deus é Né, meu bom. filho? Aleluia. Glória a Deus! Então, nesse momento agora, vou pedir a ajuda dos obreiros.